O São Paulo Futebol Clube vivendo um momento incrível, onde ele vê um jogador ser realmente contratado. São Paulo foi lá e contratou um jogador sensação, um ponta-direita maravilhoso que o Tricolor Paulista prevê fazer história com o cara. Nós vamos falar sobre isso aqui hoje, além do jogador que o São Paulo já apresentou, que foi um contratado que chega para mudar tudo no Tricolor Paulista. Hoje é dia do São Paulo pegar o Santos de novo, né? E lá, o que tá acontecendo? O São Paulo deve ir com o time reserva, o time titular, contra um Santos que está bastante bagunçado. E o que é interessante de falar sobre isso aqui é que o Santos vai titular também, mas neste momento o São Paulo tem as notícias de Caleri podendo ir para o River Plate, a renovação do Luciano como é que está, o Flamengo querendo insistir no Marcos Antônio de novo, a novela do Flamengo querendo o Marcos Antônio, que é do São Paulo. Eles fizeram uma proposta de 7 milhões e meio de euros e agora tem uma situação nova que está acontecendo com o Tricolor Paulista. E também nós temos o zagueiro do São Paulo, que é um jogador que brilhou demais aí, que o Real Betis da Espanha está querendo levar. Então, eu quero falar sobre todas as últimas notícias do São Paulo Futebol Clube para nós ficarmos super bem informados de tudo que está rolando no Tricolor Paulista hoje. Então, chega nesse likeão para dar aquela moralzaça mesmo no vídeo e venha comigo, faça parte dessa família, desse time que só cresce aqui e eu faço muita questão de ter você por aqui. Muito obrigado também por estar comigo. Vem comigo, vamos chegar junto aí. Olha só, deixa eu começar aqui. O São Paulo chamou o Luciano para renovar o contrato, né? Começam as tratativas para renovar o contrato do Luciano. Até cheguei a perguntar para uns São Paulinos aí na galera como é que fica e a grande maioria aparentemente quer o Luciano renovado com o São Paulo. Há quem não queira, mas o Luciano no momento que vive, no momento em que o São Paulo ele teve que dar a volta por cima nos últimos jogos, o Luciano ele foi um dos caras que ajudou o São Paulo a dar a volta por cima. Então, neste momento aqui, o Luciano é a pessoa assim que o São Paulino quer ver por lá. A verdade é que o Luciano ele é um ótimo jogador com a bola nos pés. Se ele não for o capitão, o camisa 10, o dono do time, o que reclama, por que o Luciano ele toma ali lugares que não lhe pertencem, como reclamações, camisa 10, meia, vira meia, é por falta de comando lá em cima. Então o próprio Luciano, que é um ótimo jogador com a bola no pé, jogando bola em campo, ele teve problemas e a relação com a torcida ficou muito estremecida em muitas oportunidades, muito porque não tinha presidente, não tinha diretor de futebol, não tinha técnico. Hoje o São Paulo conta com o Harry Macis, que simplesmente, apesar do monte de coisa boa que ele tem feito, tem muitas mesmo, a principal deles foi: eu vou quitar os salários. O jogador no São Paulo vai jogar com os salários quitados. Então ele já quita os atuais e os atrasados ele coloca na parcela ali para dividir e pagar os jogadores, deixar sempre quitados com vencimento em dia. Então isso já é um fator assim determinante para o jogador não folgar. Então o Luciano, que poderia fazer um corpo mole, poderia dar aquela peitada, já acaba isso só com o Harry Macias entrando. E quando entra um cara igual o Rafinha e coloca o Crespo ali na rédea curta, coloca o Crespo parando de falar de política, coloca o Crespo parando com palhaçada de choradeira, choramingando todos os dias, colocando o técnico para ser técnico, o elenco para jogar futebol e o Rafinha fazendo essa coordenação de tudo, já melhora todo mundo. Então, um cara igual o Luciano, ele cresce também com a melhora repentina que o São Paulo teve na instituição, na estrutura organizacional. Muito bacana de ver, e esse Luciano de hoje, é difícil algum São Paulino não querer renovado, né? É claro que ele ganha muito, já tá com a idade avançada, o São Paulo renovando com Caleri, Luciano, Lucas Moura, ele vai evitando de jogadores da base despontarem, surgirem e brilharem muito, e também evita do São Paulo contratar no mercado. Mas, contudo, no pior dos mundos, o São Paulo tem um time competitivo. O Lucas Moura é um cara muito bom, o Caleri é um cara muito bom, o Luciano é um cara muito bom. E eu acho que esses caras aí, estando no São Paulo, é melhor do que não estarem lá. Essa é a verdade mesmo. Então, se renovar com o Luciano, pra mim não vai ser nenhum problema não, tá? De verdade. Eu já acho que o ciclo dele se encerrou muitas vezes, mas no momento atual, depois da chegada do Rafinha e essa melhora repentina que o São Paulo teve depois do Rafinha, do Harry Macis, o Luciano ficar não tem problema nenhum. E foi desmentido o lance do Caleri no River Plate, tá? Pessoas ligadas ao Caleri falam que não tem nada e que o Caleri quer permanecer no São Paulo Futebol Clube.
O River Plate, assim, dos times aqui da América do Sul, é um dos que mais tem grana, que mais tem atrativos para levar um jogador. É o Marcelo Galhardo, com investidores, time que pode fazer um elenco ali muito bem montado. Não é um time falido, quebrado, que não tem nem lógica. Até o mesmo Boca Juniors hoje ele tá muito abaixo, financeiramente falando, do próprio River Plate. Então, quando o River Plate aparece para levar um cara igual o Caleri, é preocupante. Mas assim, o Caleri é um cara formado no Boca ali, não formado, mas nasceu pro futebol no Boca. E ele tem também uma identificação enorme com o São Paulo. O River Plate passa bem longe da realidade do Caleri hoje em dia. Então o Caleri hoje é jogador do São Paulo e ninguém tira. Por enquanto, ele é do São Paulo sim. Quem pode não ser mais é o zagueiro Osório. O zagueiro Osório, ele despertou o interesse do time Real Betis da Espanha. O Betis, ele é um time que um dia levou o Denilson Show. O Denilson, que driblava, era uma Garrincha da ponta esquerda ali, né? Era o novo canhoteiro, driblava até a sombra e o espelho, driblava demais. E era maravilhoso de ver o Denilson, e ele, assim, respeito quem não gosta do Denilson, eu adoro o Denilson Show. E ele é um cara que driblou muito, chegou no Betis, ele foi ali o grande ídolo do Betis por muitos e muitos anos, né? Tinha ninguém, tinha o Joaquim, o Denilson, só, tinha ídolo. E o Denilson deu conta do recado, fez ali, levou o nome dos brazucas, dos brasileiros, ele levou o nome ali pro Betis e falou, tem um brazuquinho aqui que tá jogando bola, então dá pra ir comprar lá. E o Betis agora acaba de comprar, ele comprou o Antony, o monstro sagrado ali da ponta direita, o cara que mais dribla hoje na estratosfera, o cara que mais dribla no mundo, que é o Antony. O Betis acabou de levar e o cara, apesar daquele temperamento do Antony não ser o mais fácil de levar, é um dos caras que também está virando o ídolo do Betis pelo que faz dentro de campo. Se existe uma chance do Betis ganhar do Real Madrid, do Barcelona, do Atlético de Madrid, é o Antony, não tem outra questão. Então, os brazucas do São Paulo Futebol Clube estão em alta ali com o Betis. E agora, o Osório, zagueiro do São Paulo, ele chegou e jogou bola na copinha, hein, meu? O cara jogou bola de verdade. Osório, os caras jogaram bem. O TT, o Paulinho. O Paulinho é um monstro sagrado, que eu não vejo a hora de ver ele titular do São Paulo profissional. Mas assim, você vê o Isaac, é um zagueiro formidável também. E o Betis está querendo levar. O São Paulo, ele não vai fazer assim uma dificuldade enorme, não. Não vou ceder o jogador aqui, o Osório. Eu quero 100 milhões de euros. Não vai ser o caso. Se os caras chegarem com 50 milhões de reais ali, 40 eu diria, 45, 50, para levar o Osório, devem levar. E aí eu nem acho um erro, tá? Apesar de ser um ótimo zagueiro, apesar de ser um cara muito promissor pro futuro, o São Paulo não tem espaço para zagueiro mais. Ele tem hoje o Isaac, e tem cara que tá querendo correr por fora aí como um Dória, como um Tolói, como um Ferrarese. São caras que correm por fora brigando uma titularidade com Sabino Lanfranco Arboleda. Então o São Paulo pros próximos 4, 5 anos aí, ele tá muito tranquilo com os zagueiros. Se pingaram 50, 60 milhões num zagueiro da equipe de base, o São Paulo deve vender sim. E eu até concordo, apesar de gostar do zagueiro sim. É interessante. E olha só, o Lucas Ramon chegou no São Paulo, né? O Lucas Ramon, ele chega como um jogador assim excelente, muito bom mesmo, que fez uma ótima campanha com o Mirassol. O São Paulo o apresentou e ele tá pronto para jogar, hein? Ele já talvez não jogue hoje contra o Santos, mas ele já vai ficar relacionado para os próximos jogos. E se o São Paulo avançar no Paulista. Paulista agora tem 2 jogos, né? Se eu não me engano é Primavera e Ponte Preta, se eu não me engano. O São Paulo pegando esses 2 times aí e fazendo o que tem que fazer, que é a vitória, ganhar desses 2 times, o São Paulo vai disputar aqueles quadrangulares finais lá, vai disputar os mata-matas. Então é muito importante ter agora o Lucas Ramon. Um cara igual o Cedric não dá conta do recado mais, não aguenta fisicamente, tecnicamente também é muito limitado, é o tipo de cara que não agradou ninguém aqui no São Paulo. Aí você vê o Mike jogando e bem, agradando já, só que o Mike não é de ferro, não é de aço, né? Então ele não vai aguentar jogar a Copa do Brasil, a Copa do Brasil, Sul-Americana, Brasileira e também Paulista, que o São Paulo disputa não simultaneamente, mas simultâneo já começou aí o Paulista e também o Brasileirão. É muito importante ter um outro cara para fazer o rodízio ali com o Mike. O São Paulo de maneira precoce emprestou o Mailton pro Fortaleza e agora o Lucas Ramon chegando. Ele pode chegar e pode ser o próximo Danielzinho. Já imaginou? Chegou um cara que é do nível do Danielzinho? Porque o Danielzinho, ele chegou no São Paulo para tomar conta da posição e sem discussão, né? É um monstro sagrado, maravilhoso de ver jogando, o Danielzinho. E se o Lucas Ramon chegar nessa pegada, vira ídolo de São Paulo também. Acho que o Danielzinho e o Lucas Ramon vieram aqui, não foi de brincadeira não, vieram para fazer história.
E tá ficando muito bacana de ver. Olha só o que tá acontecendo aqui. O Flamengo não desiste de Marcos Antônio, hein? Uma história que tá ficando, pra muitos, muito chata. Pra mim, ela fica cada vez mais gostosa de ouvir. Cada vez mais atrativa. Cada vez mais interessante. Ah, Juba, mas é uma novela. Não podemos perder o Marcos Antônio. O Marcos Antônio é jogador fundamental pro São Paulo. O Marcos Antônio é o melhor jogador do São Paulo. Tudo isso eu concordo. Concordo mesmo. Ele é um monstro, ele joga demais, ele é top. Agora, nós temos um Flamengo que comprou o Paquetá. Você imagina aí, não vou nem falar tudo que o Flamengo já comprou. Matias Vinha, Ayrton Lucas, Alexandro, Cebolinha, Luiz Araújo, eles vão lá e compram. Compram caras carésimos e trazem da Europa, como é o Pedro. Pagaram mais de 100 milhões no Pedro lá, comprando da Roma da Itália. Então, quando eu olho para um cara igual o Marcos Antônio e vejo essa realidade maluca do time do Flamengo investindo, eu acho interessantíssimo o São Paulo negociar com o Flamengo, sim. O Marcos Antônio, ele é maravilhoso, indiscutível, mas ele não é um cara intocável, um cara que se ele for embora do São Paulo acaba. O São Paulo hoje, ele convive com janelas de transferência bem modestas, trazendo caras de graça, como o Coronel, como o Dória, como o Danielzinho, como o Lucas Ramon, todos vieram de graça. Convive com notícias de atrasos de salário, convive com notícias de déficit financeiro, que é um problema. Agora, se do nada o maluco igual o Marcos Antônio render quase 200 milhões pro São Paulo, num time que deve 900, o time tá em calamidade, deve 900. Aí se um jogador recebe 200, eu sou a favor sim da venda. Não quero, alguns confundem. Ju, você quer tirar o cara do São Paulo. É a última coisa que eu quero. Agora, se o Flamengo despejar lá com um caminhão de dinheiro 200 milhões de reais e mais o Alan pelo Marcos Antônio, aí eu sou a favor. O Marcos Antônio amanhã ou depois ele pode machucar, Deus me livre, pode machucar o joelho, imaginou? Perde o cara por 1 ano e meio, igual o Alisson, igual o Pablo Maia, fica 1 ano fora. Então, assim, se chegar essa grana, eu não abriria a mão. E o Flamengo oficializou uma proposta pro São Paulo de aproximadamente 7 milhões e meio de euros, o que daria quase 60 milhões de reais lá. E aí o São Paulo bateu o pé e falou, não, o cara vale 25 milhões de euros. Se o Flamengo vier com esses 25 milhões de euros, o São Paulo quiser vender, e mais o Alan vindo parar aqui, eu acho que o São Paulo perde tecnicamente, mas a grana, ela não é de se jogar fora, hein? Aí fica legal. Tá interessantíssimo o Flamengo com essa movimentação de não desistir do Marcos Antônio. Tô pagando pra ver o próximo episódio dessa série dinâmica que tá acontecendo aí com o Marcos Antônio. Bem legal. Olha só. O São Paulo acaba de fechar a contratação do jovem Luiz Fernando, lá do Ibrachina. Para contextualizar quem não sabe, o Ibrachina é o time da Moca, de São Paulo aqui. A Moca é um bairro muito tradicional aqui de São Paulo, para quem não sabe. Mas a Moca não tem o futebol. Ela tem ali o time da Moca, o Juventus, né? E o Juventus, ele meio que dá uma caída. Muitos caras aqui de São Paulo compram a camisa do Juventus por ser um time muito simpático ali e tal. Uma colônia italiana bastante enraizada aqui em São Paulo, muito top de ver. Mas o Juventus acabou. E o Ibrachina vem na Copa aí, na Taça São Paulo, e ele vem brilhando. Ele eliminou o Palmeiras, eliminou o Botafogo. É um time, o Botafogo. Palmeiras foi eliminado, o Botafogo acho que foi o São Paulo, né? O Palmeiras eles eliminaram da Copinha. E o São Paulo conseguiu eliminar o Ibrachina, mas é um time que foi muito bem. E esse Luiz Fernando, ele tem 18 anos e ele joga na ponta direita. Ele foi disputado por inúmeros times. Ele é um cara que chega pra jogar no profissional, tá? Ele vem pra brigar posição, brigar titularidade no profissional, jogou muita bola no Ibrachina. O São Paulo acaba de driblar a concorrência inteira e fechar com o Luiz Fernando. Coloca o cara lá no São Paulo Futebol Clube mesmo. Então, é uma baita contratação, apesar de pessoas não enxergarem isso no primeiro momento. Queriam que contratasse logo o Marcos Leonardo. Seria legal demais, maravilhoso. Mas já que não deu para trazer o Marcos Leonardo, trazer o Luiz Fernando é tão fundamental quanto. E o São Paulo fechou, contratou, contrato assinado. Muito bacana de ver. Parabéns, São Paulo, porque uma das promessas daquela gestão ridícula do Casares, a pior gestão da história do mundo, Júlio Casares eu não quero nunca mais ver na minha frente, é o tipo de presidente que investiu na base. Não bem, né? Não com honestidade plena, mas tinha o plano de comprar jogadores para a base, trazer semi-prontos para o cara não ficar muitos anos no São Paulo, ter um ganho técnico rápido e imediato ou um ganho financeiro imediato. Então tá acontecendo. Ver o Luiz Fernando agora chegando, joga 2 joguinhos aí, o cara oferecem 100 milhões por ele, que não é difícil, o São Paulo faz um caminho legal pra acabar com as dívidas pra sempre. Acho interessante. O Vojvoda balançou no cargo lá, hein? Deve cair no time do Santos, deve cair mesmo. Se o São Paulo conseguir a vitória na Vila Belmiro hoje, que joga às 8 horas da noite, 20 horas, né, pros menos íntimos, 8 da noite pros mais íntimos,
na Vila Belmiro, na casa dos caras. O Santos ele vai com o goleiro Brazão lá, que pra mim é fraco, Adonis Frias e Luan Pérez. Zaga fraca, fraquíssima. Os dois, tecnicamente, não são péssimos, não. O Adonis Frias é até melhorzinho, mas assim, o sistema defensivo tá ridículo. Igor Vinícius, o monstro da lateral direita. Esse aqui é bom de bola mesmo. É o melhor do time do Santos aqui, é o Igor Vinícius. E tem o Vini Lira na esquerda lá. João Schmidt, jogador razoável de volante, jogou aqui, cria nossa, né? Gabriel Menino, péssimo. E Zé Rafael, que é um veterano aí, que já tá quase... tá caindo o nível. O ataque é assim, Rony pra mim tecnicamente é ruim, ele tem uma boa entrega, né? Barreal é bom e o Gabigol é bom. É um time que o São Paulo tem que se ligar. Mas tirando o Igor Vinícius aqui e o Barreal e o Gabigol, eu não vejo problema nenhum no Santos. E o São Paulo vem completão. Arboleda, Sabino e Rafael e Alan Franco, Bobadilha, Marcos Antônio, Danielzinho, Mike, Enzo Dias, Luciano e Caleri. É o time completaço do São Paulo, é um time do São Paulo que se ele chegar na Vila Belmiro, ele não vai se expor, né? Ele vai jogar com 3 zagueiros, onde Sabino e Arboleda vivem uma fase incrível. O Rafael tá bem, mas o Arboleda e Sabino vivem uma fase incrível. Alan Franco tem retomado a sua técnica ali, o seu tempo de bola. Ele deu uma dormida nesse mês de janeiro. Em fevereiro agora, ele começa agora, nesse último jogo, 2 últimos, ele começou a dar aquela melhoradinha de Alan Franco, que precisa mesmo melhorar. É um zagueiro que é excelente, mas tem que entrar no ritmo. Nós lembramos como o Alan Franco chegou. Chegou muito mal, entrou no ritmo, foi muito bem. Sabino e Arboleda já estão prontos. Danielzinho e Marcos Antônio são maravilhosos, estão totalmente prontos. Bobadilha, esse talento, né? Ele tá entregando uma rapadura de vez em quando, ele é melhor na frente do que atrás. Bobadilha, pra mim, é o grande problema aqui do time de São Paulo hoje. Mike, ótimo. Enzo Dias, ótimo. Luciano e Caleri estão ótimos. É um time do São Paulo bastante completo e que pode fazer hoje na Vila Belmiro um estrago no Santos. O São Paulo não vai se expor e vai ganhar o meio-campo também. É um time com muito zagueiro e muito meio-campista. Então você não fica muito suscetível a contra-ataques do Santos, a perder o meio-campo ali pro Santos. Agora, o São Paulo tem dificuldade em fazer gols. Com o Enzo Dias em alta e o Mike em alta, que é o que está acontecendo, facilita a vida para Luciano e Caleri. Marcos Antônio dá assistência tranquilo. Danielzinho dá assistência tranquilo. São jogadores excelentes que o São Paulo conseguiu. Então o Luciano, que passa a ser um elemento de surpresa para fazer os gols, e o Caleri de grande pivô de cabeceio, pivô de matar no peito e puxar a referência, pivô de também conseguir fazer o gol no famoso toca no Caleri que é gol. Aí a coisa fica top, vamos ganhar do Santos lá. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado e se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!